galera, bem-vindos ao Função Nerd, eu sou o Samuel Freire, Rafael Tavares, Leonardo Souza. e estamos com a Nona Arte. Vamos falar de um quadrinho que ultimamente tem levantado uma polêmica aí com as editoras, com a Panini, com a DC. Vamos falar de crise de identidade, galera, fiquem ligados. A polêmica que está rolando aí na internet é que talvez a Panini não relance mais essa revista, devido a DC querer se afastar do teor que contém nessa revista, que são temas fortes, vamos assim dizer, né? que mexe com a imagem dos heróis, né? Dos super-heróis da editora. Uma coisa controversa com o universo dos heróis. Mas a história é muito boa. O plot da história é que ocorre um assassinato da esposa de um herói e todos os outros heróis da diversas unidades, Liga da Justiça, Novos Titãs, Renegados, Sociedade da Justiça, isso. todos sentem que os seus parentes também podem estar Eles sentem na pele, né? Vulneráveis, Podem estar ameaçados podem estar disso. vulneráveis. Vem toda essa questão da identidade secreta, da máscara, e fica esse temor no ar. Quem é que está caçando os nossos familiares? Esse é um dos plots da revista lá. Mas e aí, galera, o que é que vocês têm a acrescentar mais sobre esse excelente arco que começou, eu acho que foi lançado aqui em 2004, é isso? Não, saiu dos Estados Unidos em 2004 e eu acho que no ano seguinte já estava por aqui. Quer falar dos O autores? encadernado saiu em 2007 pela Panini, né? Acho que esse aqui foi o Saiu último tanto a exemplar. versão capa dura quanto capa cartonada. Cartonada. Aí é feito pelo Brad Meltzer, né? Que é o roteirista, e o Hank Morales é o desenhista. Que é né? considerado por muitos o melhor trabalho do Greg Morales. Isso. E realmente ele mandou muito bem. Isso. Estava inspirado, cara. Com relação ao Brad Meltzer, essa história aqui, ele está realmente muito inspirado, porque ele desenrola de uma forma muito emocionante, que lhe prende do começo ao fim, né? E tem muitas reviravoltas, envolve muitos heróis também traça também pequenos conflitos entre heróis, né? Entre eles. E familiares também, né? Familiares também. Familiares, pai e filho. Conflitos Exato. psicológicos Isso. até, né? Esposa, marido, né? Justamente. O Brad Meltzer, no caso, ele é leitor de longa data dos personagens da DC, né, década de 70 e tudo mais. Aí ele cresceu, né, era menino antes, leitor, consumidor de quadrinhos, dos comics, e quando cresceu ele virou um importante escritor de livros nos Estados Unidos, e ele começou a trabalhar com a DC, teve essa oportunidade pelo sucesso que ele estava fazendo como escritor, e resolveu abordar exatamente, construir uma história em cima de um período de tempo que ele lia, no caso a Liga da Justiça. Aí ele usou o recurso do retcon, né, que é justamente você pegar uma ideia, uma passagem de um personagem, de uma equipe de super-heróis, algo nesse sentido, e você dá uma nova leitura para aquilo, certo? Você pega, por exemplo, uma história que você leu, que se passou na década de 70, mas você vê um gancho para desenvolver algo diferenciado e atualizar, e no caso dele foi polemizar, né? Isso. Porque foi uma cena de estupro, né? Cena pesada que Isso, até então... é um pouco, Repercutiu, né? um pouco de muito. spoilers, viu? Só um pouquinho. Mas faz parte da premissa mesmo da trama, todo mundo já sabe de lá pra cá. Justamente, é uma história conhecida. A esposa de um dos personagens, ela é membro honorário da Liga da Justiça. Esposa do Homem Elástico, Esposa do Homem Elástico. membro da Liga da Justiça. A Sui. E ela tá lá no satélite da Liga, quando o satélite é invadido pelo vilão, Dr. Luiz. Dr. Luiz. Isso. E acontece essa cena que é chocante. Isso. E foi um gancho também interessante que ele fez, porque de fato o Dr. Luiz era um vilão antigo, certo? Ele enfrentou a Liga da Justiça nos primórdios da equipe, depois também foi inimigo do Lanterna Verde, e teve uma fase de maior importância para os Novos Titãs, que era escrito pelo Marv Wolfman e desenhado pelo George Pérez. Tinha um grupo de vilões, e ele era um dos integrantes, e ele era um cara ferrenho. Mas depois de um tempo ele foi
mudou-se a personalidade dele nas histórias, isso até então sem qualquer explicação. Isso. Ele teve uma participação, se não me engano, no Esquadrão Suicida da década de 90, por aí, e ele era um pouco abobado, o que não era condizente com a personalidade dele anterior. Aí esse é um dos ganchos, mais um elemento de retcon que o Brett Meltzer se utiliza, que foi justamente outro tema polêmico que é a introduzido, né? Em função do ataque grotesco, né, que ele provocou, né, assim, com uma vítima. Ele realmente na hora ele estava fora de si, né? Ele estava... E ele não mostrou remorso nenhum, pelo contrário, sendo lá aprisionado, ele falando, eu sei onde é que você mora, eu vou atrás de você. Isso. Aí no caso, a Liga teve que fazer, era um conto, digamos assim, uma passagem obscura da Liga da Justiça, né? Isso. Que até então, né, era um lado que até então ninguém nunca concebeu, né? Um lado que não era mostrado da Liga. E realmente, já fazendo novamente retcon com outro elemento, porque de fato os vilões, eles tomavam conhecimento às vezes das identidades dos heróis. E depois aquilo não tinha mais relevância, né? Aí esse ponto que ele trouxe veio para justificar isso também, de que os heróis, por baixo dos panos, né, uma parte da Liga da Justiça, no caso, por intermédio do poder da Zatanna, né, ela fazia um recondicionamento mental, que no caso do Dr. Luiz, em função do ato grotesco que ele teve, arquitetado pelo Arqueiro Verde, né? Isso, o Arqueiro Verde que fizeram uma votação. Né? Isso. Uma votação rapidinho lá. Aí, no caso dele, sim, teve um recondicionamento, não foi só um esquecimento, não. Assim, da identidade deles, eles mudaram a personalidade isso, do vilão. Que foi algo pesado. A Zatanna até se refere, eu nunca fiz isso, não sei se eu vou conseguir. Né? E só que assim, tem um detalhe que leiam lá que vocês vão ver, que eles não mudaram a personalidade, que eles não mexeram na mente só do vilão. Tem um detalhe a mais. Vai lá, veja na revista lá que você... não vou falar não. Bem, mas a história inicia-se, né, com um Homem Elástico, não é isso? Um personagem que não tem muita relevância, apesar de ser, para quem assiste o Função Nerd sabe do meu amor pelo Capitão Marvel, o Shazam, mas o Homem Elástico é bem próximo também. O personagem tem uma série de elementos bacanas, ele é detetive, teve um casamento duradouro, ele sente o mistério, o nariz dele três, ele foi um personagem assim. E realmente acontece na época do aniversário dele, né? Então todo ano a Sue, que é a mulher dele, sempre faz um aniversário surpresa. Um mistério. Faz um mistério e ele fingia que ele não sabia de nada. Ele fingia a surpresa. Porque como ele era detetive, né? Com certeza ele sabia. Né? Isso. Então assim, ele está lá numa hora de vigilância, está ele e uma heroína de segundo plano, né? Novata. É a Águia Flamejante. Águia Flamejante, né? Aí está lá investigando uma caixa que está esperando, vai ser negociado. Vai ser negociado, exatamente. Aí surge o telefonema de repente, que é a Sue ligando, pedindo socorro, que ele viesse lá na hora, lá na casa dela, e acontece a tragédia. Que foi a explosão da história, que daí começa realmente a trama real. A obsessão toda, né? Da crise. Mas nesse inteirinho, até esse ponto, ele vai mostrando a relação marido e mulher, né, do personagem, para você criar empatia pelo Homem Elástico, que não é um personagem tão conhecido. E ele relata que ela preferiu ele, ela olhou o Super-Homem e não se interessou. Olhou o Flash, exatamente. Ela preferiu ele. Ele quis dizer mais ou menos que cada poste tem sua tampa. Né? Mesmo ele sendo aquele poder esquisito, né? Mas ele tinha as qualidades, ela enxergou aquelas qualidades e daí surgiu uma das maiores histórias de amor dos quadrinhos, porque desde a década de 60, né, eles eram casados, né, e foram os primeiros a se casar, ele foi um dos primeiros heróis, se não o primeiro a revelar a identidade secreta dele para o público. E isso sempre foi um momento, digamos assim, uma fragilidade da cronologia da DC, digamos assim, porque ele era membro da Liga da Justiça, ele já tinha a identidade dele revelada, e ele tinha a parceira dele, era a esposa dele, né, que acompanhava ele nos casos. Ela depois ficou sabendo que ela escrevia livros de policiais baseados nos casos dele, que eram casos bizarros, assim, era a característica do personagem, e tinha essa fragilidade. E ela realmente era membro honorário, estava lá, né, no satélite, ajudava monitorando aquela coisa toda, e foi um gancho que o Brett Meltzer percebeu para trazer um contexto mais denso e obscuro para aquelas tramas da década de 70, da Era de Prata, né?
tudo deixou mais. de ser mais ingênuo, né? Isso, E a proposta aproximar dele... as tramas reais, né, da realidade de hoje em dia, né? E isso aí com certeza repercutiu, a imprensa americana noticiou muita coisa sobre essa revista em função disso. Ela polemizou um pouco já desde então. E assim, o que eu gostei muito dessa revista é que a Trindade em si, por exemplo, a participação dela é pequena. Super-Homem tem algumas cenas, Mulher Maravilha tem umas 2, o Batman aparece já no desfecho da história. Acho que o personagem que rege essa história é o Arqueiro Verde. Ele que tenta ir em busca do... Ele dá a narrativa, né? Ele vai narrando Ele dá a toda a narrativa, história. ele conta os detalhes de cada passo a passo, né? Da Ele fica investigação. tentando encobrir esse fato do uso da Zatanna para modificar a personalidade do vilão. E é uma trama de assassinato. Né? Você tem os suspeitos, você fica intrigado, tem outras mortes ao longo da trama, que você fica naquela expectativa de saber, vai ter mesmo essa morte, fica na atenção. você fica É envolvido, envolve. Podemos dizer até que o protagonista seria o Arqueiro Verde, pela narrativa dele, né, no decorrer do quadrinho, mas os principais antagonistas são as várias partes que acontecem, as várias tramas diferentes que acontecem no mesmo história. Porque tudo começa com a morte, né, da mulher Da Sue, né? Mas também tem a trama do pai do Tim Drake, né, que é o Robin. Né? Ele com o pai dele, né, a descoberta, aquela questão do relacionamento entre eles dois. Né? Em paralelo, o pai do Capitão Boomerang com o filho, né? Filho. Exatamente. Também a relação do Átomo com a ex-esposa. Com certeza. Exatamente, que no início, né, eles são separados, né? Aí depois dá um desenrolar que parece que estão se juntando e acontece uma novidade que só vocês lendo que vocês vão ver. Resumindo assim, essa revista hoje em dia está com essa nova polêmica aí e ela em si, ela já tem um tema pesado, digamos assim, mas é boa leitura, é uma leitura que prende, você quer saber o que é que vai acontecer, quem matou, quem é que está por trás disso. Ela repercutiu bastante, com certeza. E eu achei um detalhe legal, que tem gente que pode até achar exagerado, eles fizeram um bom uso do Exterminador, do Slade Wilson. Isso. Tem até Porque, com relação à história em si, conta muito a parte dramática de cada herói. E a única parte realmente de ação é quando o Slade, que é o Exterminador, chega, assim, de supapo e já vai... já está esperando. E já vai lutando com os heróis clássicos da Liga da Justiça. Exatamente. Né? E já está tudo predestinado com relação a cada passo anterior. Ele arquiteta, ele sabe os movimentos de cada herói. Aí você vê o Exterminador ali sendo representado na sua essência, como ele foi concebido nos quadrinhos, né? Um cara que controla 90% do cérebro dele. Aí quando você vê o paralelo com a utilização do personagem como no seriado Arrow, você fica altamente decepcionado. Ali é um Slade Wilson bem feito. Mas eu acho que eles vão fazer jus ao personagem, possivelmente num Esquadrão Suicida 2. Com certeza. Porque eles já... Um filme solo, logo eu acho mais difícil. Porque eles já disseram, na série o personagem não vai mais poder ser usado justamente porque eles querem usar no cinema. Ninguém sabe se é no Esquadrão Suicida ou em algum outro filme da DC. Voltando para a participação do Exterminador na crise de identidade, muita gente se queixou dizendo, ele tá demais, né? Derrotar todos aqueles membros da Liga da Justiça clássicos de larga experiência tão rapidamente, mas como a gente estava confabulando antes, né, em off, realmente aquele é um momento que a sociedade super-heróica está toda comprometida. Eles estão abalados, né? Estão abalados com o que aconteceu. Exato. Porque a Sue Dibny, apesar de ser só uma mulher do Homem Elástico, né? Mas eles eram um casal que a história passa essa ideia de que eles tinham um convívio com a sociedade heróica. Todo mundo gostava da esposa do Homem no sentido que tem até a passagem que diz que o Super-Homem, o Batman e a Mulher Maravilha eram os tijolos da Liga da Justiça. Mas o Ralph, né, o Ralph Dibny, que a identidade dele era pública, o Homem Elástico, e a esposa dele, eles eram cimento. Eles sedimentavam, eram, né, o elemento mais pé no chão daqueles seres.
E eles não estão lutando na plenitude dos poderes porque eles estão Isso. abalados com a Com a morte e dramatização. querendo encobrir o erro que eles E cometeram. o Exterminador estava com gás total. E eu gosto muito também, cara, da participação do Flash, que é o Wally West, não é o Terceiro Flash. O Barry Allen, ele só aparece em flashbacks. O Wally West, ele confronta o arqueiro, ele começa a descobrir a verdade dos acontecimentos. Ele junto com arrastando o Lanterna Verde. Lanterna novo da Verde, época, né? O Kyle Rayner, né? Justamente. Da época. Que o Hal Jordan aparece como espectro só e Isso. o arqueiro vai lá quase que desabafar com ele. É uma passagem bem legal também. A revista é cheia dessas coisas. Pra quem conhece o universo de si, pra quem curte esses personagens, ela tem um sabor especial, um gosto cheio de especial. ganchos. Você vê relação, você vê, por exemplo, a questão, né? Matou-se uma personagem, a esposa de um herói. Isso. Toda a comunidade super-heróica corre pra casa, vai proteger dos seus, né? Tem a cena de um funeral lá. Isso, que chamou a atenção. Muito bela. Aí até personagens como, tem passagens curtas, mas são tocantes, como o Aquaman e o Caçador de Marte, relembrando os filhos que eles perderam. Isso. Né? Até Também tem o Arqueiro Verde com o filho dele, né? E mostra a relação do né? Bruno Hawk, ou seja, tem um momento de sensibilidade e de emoção que você reconhece, não foram inventadas, Justamente, foram compatíveis com o que você conhece dos personagens. Ela tá todo o tempo mostrando laços familiares, laços de amor. Então, assim, eu acho que o Brad Meltz, a maior sacada que ele teve dessa história foi trazer o lado mais humano, o lado mais pé no chão mesmo desses heróis e ver eles como pessoas, né? E não como super-heróis, entendeu? E dos vilões também, ele dá uma perspectiva vilões também. que os vilões se organizam de certa maneira, né? Eles têm um satélite desativado que eles estão lá, aí fazem os negócios escusos deles, as negociações, né? Tem uns que estão atrás de trabalho, outros só atrás de informações. Outros atrás só de fazer experimentos Eu com os achei outros. justamente legal. Eu achei isso aí legal. Essa história em si tem pode-se dizer um vilão, mas ela é toda bem distribuída, não existe assim o mal. Existe um desfecho que vocês têm que ler para saber. Agradou algumas pessoas, Mas outras não. eu achei isso, que também mostra a angústia dos vilões também. Por exemplo, o Boomerang fica na angústia de reencontrar o filho, saber se ele vai ser aceito pelo filho. Aí quando ele chega lá, o filho tem poderes até mais do que ele e aceita bem o pai. E desenrola que... Ao mesmo tempo também tem o pai do Drake, né? Do Robin, o terceiro Robin. O terceiro Robin, né? A questão do perigo, dele tá sempre se preocupando, né? Ele sabe que ele é o Robin, ele Exato. aceita, mas ele teme pelo filho, né? Isso. Sofre Ele A sofre gente com as vê consequências. assim, a dramatização pelos rostos, pelas falas, pelos olhares, principalmente pelos olhares de cada personagem, né? A cena que... Lá vai mais um spoiler, hein, pessoal? A cena que antecede a morte, eu tenho que dar esse spoiler, a morte do pai do Robin é muito Bem feito. você fica preso no quadrinho. O Robin ele é angustiado pedindo ajuda pro Bruce Wayne, a gente tem que voltar, Isso. a gente tem que voltar. Você quer saber o que é que vai acontecer, quadro por É quadro. digno de cena de algum filme muito Com bom. certeza, já imaginou? É um storyboard. Na verdade, a crise era se fosse um filme seria ótimo, assim, do começo ao fim. A gente vivencia a angústia do personagem. Com certeza. Quadro a quadro. Muito bacana mesmo. Recomendadíssimo mesmo. E no final, eu não vou dar spoilers, mas é um desfecho Que bem agradou algumas chocante. pessoas, não agradou outras, mas a certeza os desdobramentos que No essa mínimo saga é bem trouxe. inteligente. Não, com No certeza. mínimo é isso. É diferente, é inusitado. Ninguém inusitado, esperava no inusitado. final. Exatamente. Ninguém esperava aquele desfecho, né? Ou seja, quem seria o assassino da história toda, né? Que ele estava conduzindo toda a trama. E tem, a gente falou, tem o personagem que contribui para esse desfecho e tem uma boa participação na trama, que é o Atom, que na tradução ainda é Electron. Que ele tem uma boa participação nessa. Gostei disso também. É um personagem até de segundo plano, que hoje em dia no DC Lendas do Amanhã. Lendas do Amanhã Legends of Tomorrow. e um pouco no Arrow e um pouco no Flash, ele está sendo bem utilizado, né? Tá começando, é o homem de ferro da DC, estão querendo encolhe. dar esse status. Só O que que eu achei legal, porque é uma forma de atualizar o personagem, né? Para ele se mostrar mais
compatível mesmo com a realidade. Justamente, ter mais participação, né? É isso, galera. É uma ótima revista, vale a pena, vá atrás lá, procure. Panini, relance, meu amigo, relance, não pode essa revista sumir do mapa não, vale muito a pena. Então é isso, galera, chegamos às considerações finais. Tem algo, Rafael, que você queira acrescentar aí? Sim, com certeza, um adendo. Um adendo? Um adendo, por favor. Essa revista repercutiu muito, fez muito sucesso. A DC viu que tinha uma pedra de ouro nas mãos, né? Não é boba nem nada. Aí ela desenvolveu, a partir daí, toda uma linha editorial pautada nesses desdobramentos, né? Que ela já planejou a crise infinita, mas antes disso teve todo o desdobramento da contagem regressiva para a crise infinita. Aí lançou várias minisséries, que algumas foram diretamente oriundas de desdobramentos dessa saga, como os Vilões Unidos, né, que é a reunião dos vilões, depois que o Dr. Luiz atenta, né, para o que os heróis fizeram com ele. Sim. Ele meio que retoma a consciência, é uma parte bem bacana da trama. Ele reúne os outros vilões e a Sociedade Secreta dos Supervilões ganha um novo intuito, um novo empenho para se organizar, né, porque eles viram que eles foram usados pelos heróis, digamos assim. Né? Aí tivemos outras minisséries, tivemos a morte do Besouro Azul, logo depois, que ela deu início à contagem regressiva, bem como teve uma minissérie também sobre o Projeto OMAC, né, que o Batman, ciente da votação, daquelas coisas que os heróis fizeram no passado, ele toma a atitude de criar o Irmão Olho para vigiar toda a comunidade de super-heróis do planeta, né, heróis e vilões. Isso teve uma série de desdobramentos, muita gente não gosta dessa abordagem do Batman, tão obsessiva, tão obcecado pelo controle, né? Até certo ponto eu vejo sempre o Batman assim, eu acho legal, até porque o cara não tem superpoderes, ele tem que se precaver, ele tem que, né, o conhecimento é poder, né? E no caso, mas eles abordaram bastante isso, teve esse desdobramento também, culminou com a crise infinita, roteirizada pelo Geoff Johns. E logo após tivemos os Novos 52 não, a minissérie, a maxi-série, né, que foram 52 edições, intituladas 52, certo? Onde tivemos um destaque para o Ralph Dibny, né, o Homem Elástico, ele tentando encontrar a esposa dele, né, trazê-la dos mortos, tem todo um desdobramento que ele acaba reencontrando com ela, tem um final feliz, digamos assim, né? Beleza, é isso aí. E você, meu amigo Léo, tem algo mais também? Eu gostei muito, recomendo. É uma história que não é de acordo com os padrões dos heróis da DC, né? Porque nem da Marvel, porque tem essa dramatização, né, dos heróis e também dos vilões, né, que é fora do comum. E pega mais essa parte humana também de todas essas pessoas que estão envolvendo nessa crise de identidade. Então eu recomendo, é uma obra muito boa com relação a roteiro, que é bem amarradinha, bem contada, do começo ao fim. Tem um certo drama muito bom de cada personagem, né? Tem vários antagonistas também importantes nessa história. E o desenho também é espetacular. Então vale a pena e que a Panini relance, não entre nessa. Isso aí. Precisamos. É isso aí, galera. Para concluir, você já sabe, deixe seu comentário lá, inscreva-se no canal, curta a página do Facebook, comente, precisamos do seu comentário. Mande ideias, mande qual revista você quer que a gente comente aqui, qual revista você quer saber mais detalhes. Estamos aqui para isso, qual herói, estamos aqui em função da sua nerdice, é isso aí, função nerd. Shazam! Rolando em torno dessa edição, Crise da Infinita. Crise de identidade. A esposa de um dos personagens, ela é membro honorária da Liga da Justiça e ela estava... Membro honorário, né? Ela é membro honorária. Tem presidenta, então tem a membra. Ela é membro honorária... Tô com saco. E aí, Rafael, tem alguma consideração final para dizer? Isso aqui é Rafael Leonardo. Esse quadrinho é... Hoje é tudo bom, cara. É uma merda, né?